Deus abençoe a sua vida. Aqui vos fala o pastor Jorge Reis. Com muito prazer e com muita alegria, quero convidar você para nós fazermos mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Obviamente o resumo da última semana, de segunda até sexta-feira. Segunda-feira, dia 29 de junho, até a última sexta-feira, que foi o dia 3 de julho. Eu queria convidar você para nós fazermos um resumo aí dessa semana, relembrarmos aqui rapidinho algumas das muitas lições que Deus nos transmitiu, que Deus nos ensinou durante essa semana que passou. Pode ser? Vem comigo, vamos meditar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho do que nós meditamos durante essa semana. Vamos juntos? Solta aí, produção, a nossa vinheta. E na segunda-feira, queridos, iniciando a nossa semana, dia 29 de junho, nós iniciamos a semana utilizando o trecho que está em Êxodo, capítulo 15, verso 25, que nos diz o seguinte, ele vai aparecer aí na sua tela. Diz assim: Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E o título que nós colocamos nessa meditação é o seguinte: obedeça mesmo sem entender. Por quê? Porque como nós já sabemos, queridos, Moisés chegou ali naquele local junto com o povo 3 dias caminhando pelo deserto sem achar água. Quando chegaram naquele lugar, encontraram água. Só que as águas eram amargas. E aí Moisés, o povo começou a pressionar a Moisés, a murmurar contra Moisés. E aí, como nós sabemos, Moisés clamou a Deus. E Deus mostrou a Moisés uma árvore, uma espécie de arbusto, E Deus ali orientou a Moisés para lançar aquele arbusto na água. E a gente sabe que Moisés fez isso, as águas se tornaram doces, enfim. Só que o que nós entendemos, queridos? É que quando Moisés clamou, Moisés pediu a Deus uma solução para aquelas águas, para o povo. O povo estava com sede, tinha água, mas era água amarga. Então Moisés foi falar com Deus com relação ao povo. Senhor, o povo está com sede. E Deus mostra a Moisés um arbusto. E o que nós entendemos aqui? Com certeza Moisés, quando recebeu, quando Deus mostrou aquele arbusto para Moisés não deve ter entendido nada. E quando Deus disse a ele para lançar aquele arbusto na água, acreditamos que Moisés entendeu menos ainda. Só que a Bíblia nos diz, queridos, que mesmo assim, mesmo sem entender, Moisés obedeceu e, como a gente sabe, eu já falei aqui, as águas se tornaram doces. Então, queridos, o que nós aprendemos na segunda-feira? Qual foi a lição principal que nós tiramos? Que quando nós recebemos uma ordem de Deus, ainda que nós não entendamos a ordem que Deus nos deu, quando nós obedecemos, Deus nos abençoa e Deus nos dá vitória. Está entendendo, queridos? Então, seja qual for a ordem que Deus te deu, por mais esquisita, estapafúrdia que pareça, se você tiver certeza que essa ordem veio de Deus, obedeça. Obedeça porque Deus vai te abençoar. Então, como diz o título, obedeça mesmo sem entender. Tá bom, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na segunda-feira, dia 29, iniciando assim a nossa semana. E na terça-feira, meus amados, no último dia do mês de junho, dia 30/6, nós utilizamos, na verdade, trechos de 2 versículos. De Êxodo capítulo 15, nós utilizamos um trecho do verso 23 e um trecho do verso 25, que diz assim, vai aparecer aí na sua tela: Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E o texto do verso 25 diz o seguinte: E as águas se tornaram doces. E nós demos a essa meditação o seguinte título: Enfrente os momentos amargos e desfrute dos momentos doces. Porque como a gente já sabe, queridos, o povo de Israel, depois de caminhar por 3 dias no deserto, chegaram a um lugar, acharam água, só que as águas eram amargas, por isso até eles batizaram, digamos assim, aquele lugar de Mara, que quer dizer amarga, ou amargura, Então, só que a Bíblia diz que Deus mostrou a Moisés o arbusto, Moisés foi clamar, o povo pressionou, Moisés clamou a Deus, Deus mostrou um arbusto, uma árvore pequenina ali, Moisés jogou aquele arbusto nas águas, e as águas se tornaram doces, e aí o povo pôde beber. Então o que a gente aprendeu aqui? Que as águas, logo assim que eles chegaram, as águas eram amargas, mas depois elas se tornaram doces. Então elas só ficaram amargas por um período, não é assim? Depois se tornaram doces. E o que a gente aprendeu, queridos, nessa terça-feira? Por isso que nós demos o título, Enfrente os momentos amargos e desfrute dos momentos doces. Por quê? Porque a água ficou amarga por um tempo. A amargura, querido, momentos amargos, eles são reais, ok? Todos nós enfrentamos momentos amargos, querendo ou não, gostando ou não, desejando ou não,
Todos nós enfrentamos momentos de amargura. Só que são momentos, são períodos, são fases. Assim como a água ficou amarga por um período, ela não ficou para sempre amarga. Deus operou ali, tornou aquelas águas doces. Assim é na minha vida e na tua vida. Quem sabe você está passando agora por um momento de amargura? Deixa eu dizer uma coisa para você. É um período, é uma fase. Vai passar. Por isso, enfrenta com vigor, enfrenta com convicção de que Deus tem bênção, de que Deus tem vitória. Enfrenta com fé, enfrenta com confiança esses momentos amargos, porque eles vão passar. E aí você vai desfrutar. Porque depois dos momentos amargos, vem os momentos doces. E aí você vai poder desfrutar dos momentos doces. Tá bom, queridos? A amargura existe, a amargura é real, mas é por um período. Depois vem os momentos doces proporcionados pelo nosso Deus. Tá bom, queridos? Isso foi o que a gente aprendeu na terça-feira, dia 30 de junho. E na quarta-feira, queridos, nós ainda utilizamos o trecho que está em Êxodo, capítulo 15, verso 25, só que nós utilizamos mais a parte final, que diz assim: ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Ok, queridos? E nós colocamos nessa meditação o seguinte título: quem o ama, obedece. Por quê? Porque, como a gente sabe, né, o povo chegou ali naquele lugar, acharam água, as águas eram amargas, e ali Moisés lançou aquela árvore que Deus mostrou, aquele arbusto na água, as águas se tornaram doces, enfim. E aqui nesse verso aqui, Êxodo 15, 25, nos diz que ali naquele lugar, Deus deu ao povo algumas ordenanças, alguns estatutos. Então, queridos, o que a gente aprende aqui? O que nós aprendemos na quarta-feira? Que andar com Deus não é andar de qualquer jeito, não é andar de qualquer maneira. Ele tem regras, né? Ele tem leis. E essas leis, essas regras, esses estatutos, seja lá o nome que você quiser dar, eles precisam ser observados, eles precisam ser obedecidos, né? Ou seja, Deus quer que obedeçamos às suas leis. Agora, queridos, Deus não quer que a gente obedeça simplesmente por obedecer, por medo, por obrigação ou coisa parecida. Na verdade, Ele quer que nós o obedeçamos por amor. Tá dando para você entender? E é porque isso até está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, que diz assim, vou botar aí na sua tela também, diz assim, olha: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Somente um trecho do versículo, tá? De João 14, 21. Porque é isso que nós aprendemos, que nós não podemos andar com Deus de qualquer maneira, mas sim obedecer, observar as leis, as ordenanças, os estatutos. E não obedecê-lo, mais uma vez, como eu já disse, por obrigação, mas obedecê-lo, acima de tudo, por amor. Por isso, nós colocamos nessa meditação o título: quem ama, o obedece. Ou melhor, quem o ama, o obedece. Tá bom, queridos? Obedeça a Deus, mas obedeça por amor. Bem, queridos? Foi isso que nós aprendemos na quarta-feira, no primeiro dia do mês de julho. E na quinta-feira, amados, no dia 2 de julho, nós ainda utilizamos o trecho que está em Êxodo capítulo 15, verso 25, mas a parte final que diz assim, e ali os provou. E nós demos a esta meditação o título de provados para sermos aprovados. O que nós aprendemos na quinta-feira? Aprendemos, queridos, que na nossa caminhada com Deus, nós passamos também por momentos de provação. Assim como nós falamos, né, em meditações anteriores sobre os momentos de amargura, que eles são reais, né, os momentos de provação também são reais. E Deus, ele utiliza esses momentos de provação, como o nome já diz, provação, para nos provar, para provar nossa confiança nele, para provar nossa perseverança, para provar a nossa fé. Não é verdade, queridos? E Deus, ele nos prova não para nos reprovar, mas ele nos prova sempre com o desejo de nos aprovar. É como se fosse, uma fase, né? Uma fase que você é aprovado e aí você se torna apto a passar por uma outra fase, digamos assim, superior. Como se fosse um videogame. Você passa por uma fase e aí você se torna apto para enfrentar, para passar por uma outra fase, às vezes até mais difícil, geralmente mais difícil, mais complicada. Na nossa vida também é assim. Você é aprovado, porque o intuito de Deus, a intenção de Deus é sempre de nos aprovar. Amém, queridos? Então somos provados, aprovados,
nos tornamos aptos a enfrentar uma outra fase mais difícil, mas que Deus também vai estar conosco, nos dando vitória. Tá bom, queridos? Então, se você está passando por um momento de provação, primeiramente entenda que Deus não está te permitindo para te reprovar. Ele está permitindo isso para te aprovar, que Ele quer ver você aprovado. E Ele está usando esses momentos para inúmeros motivos, mas alguns deles para provar a nossa perseverança, a nossa paciência, a nossa confiança nele e principalmente a nossa fé. Tá dando para você entender? Então, está sendo provado? Fica tranquilo, persevera, porque você será aprovado. Tá bom, meus queridos? Isso foi o que nós aprendemos na quinta-feira, no dia 2 de julho. E na sexta-feira, meus amados, encerrando assim a semana, dia 3 de julho, né, nós passamos a utilizar o trecho que está em Êxodo capítulo 15, só que agora no verso 26, que nos diz assim, vai aparecer na sua tela, tá? Dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, a gente usou só essa parte do versículo, a parte final, e nós colocamos o seguinte título nessa meditação, ouça atentamente a voz de Deus. Ok, queridos? Porque como nós já dissemos aqui em meditações passadas, né? Ali em Mara, Deus deu àquele povo ali algumas orientações, melhor dizendo, Deus deu ali leis, Deus deu estatutos, né? Que precisavam ser obedecidos. Isso no verso 25. E aqui no 26, ele diz, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. O que a gente aprende aqui? A gente aprende a importância de nós ouvirmos a voz de Deus. Tá dando para você entender? Porque, com certeza, queridos, Deus ele sempre tem coisas importantes para nos falar. Com certeza, quando Deus nos fala, Ele sempre tem uma palavra de correção, uma palavra de orientação, uma palavra de instrução. Tá dando para você entender? Por isso que é importante nós ouvirmos atentamente, com atenção, a voz do nosso Deus, porque Ele com certeza sempre tem algo importante a nos dizer. Amém, queridos? Portanto, amados, ouçam a voz de Deus. Amém? Amém, queridos? Nós terminamos aí mais uma semana, graças a Deus, né? Quero agradecer a você que esteve conosco aí, mas eu queria, antes de fazer um encerramento aqui, eu queria orar com você. Você pode dar uma paradinha para nós orarmos? Rapidinho? Paizinho, muito obrigado por mais uma semana de ensinamentos, por mais uma semana de preciosas lições. Nós te pedimos, Paizinho, que além de entendermos, assimilarmos, memorizarmos, guardarmos, nós queremos, acima de tudo, Senhor, colocá-las em prática nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado através, Senhor Deus, dos nossos testemunhos. É em nome de Jesus, Paizinho, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos? Graças a Deus, meus queridos, e assim nós estamos encerrando mais uma semana, encerrando mais um resumo semanal, graças a Deus. E nós queremos mais uma vez agradecer a você, não só que esteve conosco durante toda essa semana, mas que tem estado conosco durante todo esse tempo. Como os irmãos já sabem, o PSM completou 5 anos no mês passado, né? Então eu quero agradecer a você que tem estado conosco todo esse tempo, você que esteve conosco mais essa semana, agradecer a Deus pela tua vida, pela parceria, pela confiança e convidar você para estar conosco semana que vem novamente, com certeza absoluta, mais uma semana de ensinamentos, mais uma semana de lições preciosas da parte do nosso Deus para a minha vida e para a tua vida, tá bom? Então semana que vem, a partir de segunda-feira, eu aguardo você para mais uma semana abençoada. Deus abençoe a sua vida.